Fala pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no plano de estudo tutorado a respeito da matéria de Geografia, volume 2, semana 3. O tema, bacias hidrográficas no Brasil. Antes da gente dar início, é importante que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e, claro, se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Pessoal, a gente tem que começar para entender o que é uma bacia hidrográfica. Muita gente, antes de pensar na bacia hidrográfica, pensa nos seus cursos hídricos, mas quando a gente fala apenas dos cursos hídricos de uma bacia hidrográfica, nós estamos nos referindo à rede hidrográfica. Ou seja, uma rede hidrográfica é todos os cursos hídricos existentes numa bacia hidrográfica. Ou seja, é como se fossem nossas veias. As veias do nosso corpo são responsáveis, por exemplo, por levar o sangue. E o nosso corpo é abastecido por esse sangue. Então a bacia hidrográfica seria o nosso corpo e a rede hídrica seriam nossas veias, ok? Uma bacia hidrográfica ela não engloba apenas os cursos hídricos, como eu já disse, mas toda a área onde a água escoa numa direção preferencial. Normalmente, essa direção preferencial, o rio principal dessa bacia, beleza? Normalmente os rios principais são rios de maior porte. E antes de chegar nesses rios principais, essa água passa por seus afluentes, córregos, rios menores e até chegar a esse rio principal. Alguns conceitos importantes para a gente entender uma bacia hidrográfica. Primeiro, fundo de vale, pessoal. Normalmente as áreas de fundo de vale são áreas de convergência de água, ou seja, as águas tendem a convergir justamente em áreas de fundo de vale e em alguns fundos de vale nós temos alguns cursos hídricos. Se não tiver, a água de um fundo de vale sempre vai escoar em direção a um curso hídrico, beleza? A foz, pessoal, nós definimos como foz a área de deságue de um rio. Quando a gente fala na foz em águas oceânicas, existem dois tipos de foz. A foz em estuário é quando um rio ele deságua, mas o rio se mantém, simplesmente chega no oceano. A foz em delta é quando os quilômetros anteriores a chegar até o oceano, o rio abre em formato de triângulo, beleza? Então, foz em delta, o rio se abre antes de chegar no oceano ou no mar. A foz em estuário, o rio chega bonitinho como ele é de verdade. O divisor de águas, pessoal, são as áreas aonde dividem uma bacia hidrográfica de outra bacia hidrográfica. Aqui nós temos uma subbacia, aqui nós temos outra subbacia hidrográfica, beleza? E aqui o divisor de águas. Também pode ser chamado de interflúvio. O lençol freático é a região no subsolo onde nós temos o acúmulo de água, pessoal. Cuidado, não é um córrego que passa no subsolo. É justamente uma área onde fica meio que encharcado. E quando nós temos justamente o afloramento do lençol freático, ou seja, o lençol freático chega até a superfície, nós temos as chamadas nascentes, beleza? O leito principal corresponde ao rio principal de uma bacia hidrográfica, e os afluentes são os rios que desaguam justamente no leito principal ou no rio principal. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da minha cidade. Existe um córrego chamado Córrego Conceição. O Córrego Conceição, por exemplo, é um afluente do rio São Bartolomeu. O rio São Bartolomeu, por exemplo, é um afluente do rio Piranga. E o rio Piranga é um afluente do rio Doce. O rio Doce, sim, é o rio principal, ok? A nascente é o local onde nós temos o início do curso hídrico. Cuidado! A nascente não necessariamente é o início de uma bacia hidrográfica. Por quê? Áreas, às vezes, acima de uma nascente, a água que escorre, por exemplo, pelo escoamento superficial no período de chuva, ela também escoa nessa bacia hidrográfica. Então, ela está, vamos dizer, mais longe ou mais distante do que essa nascente e também faz parte dessa bacia hidrográfica. Então, pessoal, vamos começar aqui a partir da primeira atividade proposta aí pra gente. Tá lá, o território mineiro está inserido em quais regiões hidrográficas? Pessoal, é análise de mapa, mas antes vamos pensar um pouquinho a respeito da hidrografia de Minas Gerais. Pessoal, Minas Gerais possui tanto bacias hidrográficas secundárias como primárias. Quando nós falamos bacias hidrográficas primárias, são bacias hidrográficas de grande porte, bacias hidrográficas que possuem um regime hídrico considerável. Já as bacias secundárias são as bacias encontradas próximo ao litoral,
onde nós temos várias pequenas bacias hidrográficas. Se a gente fosse delimitar essas pequenas bacias hidrográficas como bacias hidrográficas, nós teríamos centenas de bacias hidrográficas no Brasil, beleza? Então nós classificamos como bacia secundária. Um exemplo que eu tenho aqui da zona da Mata Mineira é a Bacia Atlântico Sudeste. É uma bacia secundária que engloba duas bacias importantes do Brasil. A bacia do Rio Doce, que ficou muito famosa em 2015, devido ao desastre da mineradora, e também a bacia do Rio Paraíba do Sul, extremamente importante para o estado do Rio de Janeiro. E por que nós temos uma quantidade significativa de bacias hidrográficas no estado de Minas? Quando a gente vê o mapa, fica muito claro. Minas Gerais é o estado que possui o maior número de diferentes bacias hidrográficas, ou de grandes regiões hidrográficas, no Brasil. Isso devido ao nosso relevo. O relevo de Minas Gerais é um relevo bastante acidentado. Um relevo que nós temos disposições de estruturas geológicas e até mesmo geomorfológicas que fazem com que nós tenhamos vários divisores de água. Nós temos Serra do Espinhaço, nós temos Serra da Mantiqueira, nós temos várias outras estruturas responsáveis por essa grande variação. Então, pessoal, quando nós pegamos aqui, então, o estado de Minas Gerais, fica muito claro, então, o amarelo aí pra gente, a bacia do Paraná, pessoal, cuidado. Quando nós falamos da bacia do Paraná, ela, na realidade, não é uma bacia hidrográfica, é apenas uma região hidrográfica. Porque quando nós pegamos a bacia do Paraná com a bacia Uruguai, do Rio Uruguai, e a bacia do Rio Paraguai, elas englobam uma bacia hidrográfica maior, que é a bacia Platina, ou bacia do Rio da Prata. Essas três bacias, elas se convergem em território argentino e formam o Rio da Prata. Rio da Prata que nós não temos ele no Brasil. Nós temos o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Outra bacia hidrográfica muito importante para a gente é justamente a Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco, pessoal, é considerada um milagre para o Nordeste. Ela nasce no território de Minas Gerais, no centro de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, parte da cidade de Belo Horizonte já é bacia hidrográfica do Rio São Francisco e vai em direção ao norte, chegando nas áreas mais secas do Brasil, do semiárido brasileiro, na região Nordeste. Então, pessoal, a Bacia do São Francisco, em geral, no estado de Minas Gerais, ela passa por áreas não tão secas. No norte de Minas, áreas já mais secas, mas no centro de Minas, áreas relativamente úmidas. E nós temos projetos importantes às margens do Rio São Francisco, como algumas usinas hidrelétricas, como a de Paulo Afonso, Sobradinha, Xingó, Três Marias, Itaparica, Mossoró, beleza? Outra coisa, atualmente observa-se um uso intensivo de projetos de irrigação às margens do rio, ou no vale do Rio São Francisco, onde nós temos principalmente a produção de uvas e frutas cítricas, beleza? E claro, ela abastece áreas extremamente secas. A Bacia do Paraná, que eu já tinha esquecido, pessoal, importância econômica, ela passa pelo local mais densamente povoado do território brasileiro. Vou dar um exemplo, o Rio Tietê de São Paulo, ele pertence à Bacia do Paraná, e a gente sabe que o Rio Tietê passa sobre a cidade de São Paulo. O sul de Minas também é uma área com uma densidade populacional até mesmo elevada. E além disso, nós temos o aquífero Guarani na Bacia do Paraná, uma grande reserva de água subterrânea, e também a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, pessoal, a maior usina hidrelétrica em produção, em quantidade produzida por ano no mundo. Outra bacia importante, a Bacia Atlântico Leste, pessoal. A Bacia Atlântico Leste, ela se encontra mais no noroeste de Minas Gerais, beleza? Ela passa por algumas cidades importantes da região Nordeste e também de Minas Gerais, mas principalmente do litoral nordestino, pessoal. Ela é utilizada, assim como a bacia do Rio São Francisco, em projetos de irrigação, em áreas secas onde se leva a água para o cultivo agrícola. E por último, a bacia do Atlântico Sudeste, também extremamente importante por passar por uma área bem povoada. A bacia Atlântico Sudeste pega a zona da Mata Mineira, pega boa parte ou praticamente todo o estado do Rio de Janeiro e parte do estado de São Paulo. Pessoal, é uma bacia que a partir do seu desnível, ou seja, da diferença altimétrica, nós temos algumas usinas hidrelétricas que ajudam na questão da produção energética brasileira, beleza? Então, pessoal, nós temos essas 4 bacias hidrográficas com essas seguintes características. Vamos agora falar da atividade 2. Considerando o município na qual você vive, identifique qual o rio ou córrego que drena
a região e identifique a qual bacia hidrográfica ele pertence. Pessoal, isso daqui é uma resposta pessoal. Vocês necessitam fazer uma pequena pesquisa para saber qual é a bacia hidrográfica que seu município se encontra. Talvez pelo mapa de bacias hidrográficas do Brasil, você consegue identificar onde está seu município e responder essa questão. Cuidado, não utilize o meu exemplo. Se você for de uma região distante da que eu estou, o seu exemplo estará errado, beleza? Pessoal, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da cidade de Juiz de Fora. O rio proveniente da cidade de Juiz de Fora é o rio Paraibuna. Então nós falamos que é uma subbacia do Paraíba do Sul, pessoal. Por quê? Porque ela faz parte de um rio maior. O rio Paraibuna, ele deságua no rio Paraíba do Sul. E o rio Paraíba do Sul pertence à bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. Beleza? Importante, pessoal. Na minha cidade aqui, por exemplo, de Viçosa, nós temos, eu me encontro na bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu, que é um afluente do Rio Doce, pessoal. E o Rio Doce pertence ao rio, à bacia hidrográfica também do Atlântico Sudeste, beleza? Então, pessoal, importante você pesquisar um pouquinho isso daí, a sua região. Isso é fácil, pessoal. Você fala, por exemplo, qual o nome do rio da sua cidade e a qual bacia hidrográfica ele pertence, beleza? Provavelmente ele vai pertencer a uma das 4 bacias hidrográficas que nós temos aqui nesse mapa, pessoal. As 4 bacias hidrográficas que nós temos aqui no nosso estado. Bacia do Paraná, se você tiver mais a sul ou sudoeste do estado. Bacia do São Francisco, região central e norte do estado. Bacia do Atlântico Leste, aí seria mais ao noroeste do estado. E a bacia do Atlântico Sudeste, mais a leste do estado. Então você identifica onde se encontra e determina, a partir do nome do rio que pertence à sua cidade, a bacia hidrográfica no qual ele está inserido. Atividade número 3, pessoal. Leia o texto. A água na atmosfera, que chamamos de vapor de água, provém de um ciclo contínuo. Os rios que se formam por precipitações pluviais formam, por sua vez, nuvens como consequência de sua evaporação. Deste modo, a água das chuvas retorna para a atmosfera através da evaporação. Pessoal, esse retorno pode ser também pela evapotranspiração, ou seja, transpiração da vegetação que traz vapor de água. Pessoal, grande quantidade de umidade que chega para nós aqui em Minas Gerais no verão provém da floresta amazônica a partir dos chamados rios voadores. E a evapotranspiração é um fator essencial para a umidade formada sobre a floresta amazônica chegar até nós. E da transpiração das plantas que ela mesma alimenta. A Amazônia é uma região de alta umidade, devido às altas temperaturas de sua região e sua frondosa e extensa vegetação. Além disso, pessoal, ela também é uma área de baixa pressão atmosférica. Áreas de baixa pressão atmosférica tendem a ser úmidas. Na realidade, tudo está interconectado. A Amazônia, seus rios e a atmosfera são como uma grande bacia hidrográfica, alimentando-se reciprocamente e se vinculando estranhamente através dos mecanismos da chuva. A pergunta, pessoal. A partir da leitura do texto, com base em seus conhecimentos, ressalte a importância da floresta amazônica para a bacia amazônica. Pessoal, nós temos que entender que a floresta amazônica, além dela ter a questão da evapotranspiração que eu falei com vocês, que ela ajuda no controle do quantitativo de chuva da floresta, ela também retém umidade. Por quê? Se você não tem uma vegetação densa, a tendência é ter um grande escoamento superficial. Então, vai ocorrer a precipitação, a chuva, e a água tende a ir embora pelo rio. Então, são enchentes rápidas e pouco duradouras. A floresta, ela retém umidade. E quando ela retém umidade, ela abastece, a água infiltra e abastece o lençol freático, o que acaba abastecendo as nascentes. Então, a bacia amazônica, pessoal, ela possui uma grande concentração de cursos hídricos justamente devido a essa dinâmica da floresta de reter a água naquela região, beleza? Então, pessoal, a sugestão aí, como resposta, pessoal, a gente falar do ciclo da água, que é extremamente importante para a manutenção da vegetação, a questão das matas ciliares. As matas ciliares ajudam a proteger os cursos hídricos, como, por exemplo, não deixando com que eles fiquem assoreados. O que seria mesmo o assoreamento de um rio? É quando o rio fica em excesso de sedimentos. O rio acaba ficando mais raso, mais largo, o curso hídrico tende a correr de forma mais lenta e acaba afetando também a vida nesse curso hídrico, ok? Questão 4, pessoal, atividade 4. Leia a manchete. Itaipu atinge melhor produtividade em 36 anos de operação.
O recorde em 10.814 megawatts médios em abril mostra que a binacional tem aprimorado o uso da água para geração de energia, diz General Silva e Luna. Pessoal, por que Itaipu se chama binacional? Porque ela foi construída em acordo entre os governos do Paraguai e do Brasil, onde metade da energia vai para o Paraguai e outra metade vai para o Brasil. Só, pessoal, que essa metade do Paraguai é muito mais que suficiente para atender as demandas paraguaias. Então o governo paraguaio acaba vendendo uma parte do que provém a ele para o governo brasileiro ou para empresas brasileiras, beleza? A usina hidrelétrica de Itaipu, pessoal, é disparada a usina hidrelétrica que mais produziu energia elétrica no mundo. E atualmente é a que mais produz por ano também. Porém, a usina de Três Gargantas, na China, no Rio Amarelo, ela possui uma capacidade de produção superior a Itaipu, porém não está produzindo mais do que Itaipu. Então, quando ela for realmente utilizar a sua capacidade total, ela deve ultrapassar Itaipu. Letra A, pessoal. Em qual região hidrográfica está localizada a usina hidrelétrica de Itaipu? Pessoal, a usina hidrelétrica de Itaipu se encontra na bacia hidrográfica do Paraná, beleza? Muito importante a gente ter essa noção, pessoal. O Rio Paraná, pessoal, pensando na questão geopolítica da América do Sul, ele é o mais importante, ok? Porque ele passa por regiões economicamente muito dinâmicas do nosso continente, como o centro do Brasil, o centro-sul brasileiro, Paraguai e Argentina, pessoal, ok? B, por que a usina pode ser considerada uma binacional? Porque ela foi construída em consórcio, pessoal, entre Brasil e Paraguai, como eu já tinha dito, pessoal, aonde ela atende a demanda desses dois países, beleza? Olha aí na imagem, hein, bonitinho, como do lado esquerdo aí, Paraguai, do lado direito, Brasil. Atividade 5. Observe a imagem, tá lá. Produção de um copinho descartável usa 500 ml a 3 litros de água. Para lavar seu copinho, igual a 100 ml a 400 ml. Ou seja, pessoal, o copo descartável ele é prejudicial na questão da utilização da água, porque gasta-se mais água para produzir um copo descartável do que a gente lavar. Por isso que existem várias campanhas de incentivo à utilização do seu próprio copo em restaurantes, em vários locais, pessoal, em áreas de trabalho. Por quê? Porque se você utilizar o seu copo, existe, de fato, uma diminuição da utilização da água. Então, como você avalia a iniciativa apresentada na imagem, pessoal? Então, pessoal, a gente vê isso daí como um incentivo. A questão da conscientização para as pessoas não evitarem usar o copo descartável. Além, pessoal, do copo descartável também ser bem ruim de se pegar, né? Ele é mais molengo. Quando você pega uma caneca, um copo próprio, um copo de plástico, você pode levar inclusive na mochila ou na sua bolsa, você, além de estar ajudando na diminuição do consumo de água, você também ajuda na questão do meio ambiente na produção desse copo, beleza? B. Quais outras medidas podem adotar no nosso cotidiano para utilizar a água de forma consciente? Pessoal, é interessante a gente pensar na gente. Por exemplo, existem várias medidas que nós podemos utilizar. Na hora de tomar banho, só utilizar a água quando você já estiver ensaboado. Quando você for escovar os dentes, por exemplo, você pode desligar a torneira. Então, pessoal, no nosso cotidiano, pensando no consumo individual, nós podemos diminuir o consumo de água consideravelmente. Coisas pequenas, pessoal, fazem diferença. Uma outra torneira que está gotejando, que você conserta. Então, pessoal, é importante porque de gota em gota, quando a gente pega a população mundial de 7 bilhões de pessoas, essa economia seria gigantesca, beleza? E letra C, que estratégias você utilizaria para mobilizar seus familiares e amigos a consumirem menos água? Pessoal, é uma resposta mais pessoal, né? Por quê? Porque você tem que pensar no seu contexto, pensar onde você mora, com quem você convive. Então, pessoal, a sugestão é justamente você pensar em conjunto com os amigos e com os familiares, como vocês poderiam justamente diminuir o consumo de água. Às vezes, reutilizar a água, às vezes você lava a roupa, na hora que vai jogar uma água fora, você poderia estar limpando um chão ou coisas do tipo, beleza? Então, pessoal, essa questão aí, ela é bem pessoal, vocês precisam pensar em conjunto, ok? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês foi isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e até a próxima. Valeu!